Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre afasia, uma condição que afastou Bruce Willis da carreira de ator. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o Dr. Renato Andrade, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de cérebro e coluna. Dr. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lívia. Obrigado. E também o Dr. Vitor Miranda, que é neurologista. Dr. Vitor, bem-vindo também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês. E para a gente começar a falar sobre essa condição, eu vou provocar o Dr. Renato, começando com você então, Dr. Renato. O que é a afasia antes de qualquer coisa? A afasia é uma condição de alteração da fala. É uma dificuldade em se expressar, tá? Você pode ter a afasia por dificuldade de compreensão ou por dificuldade em se expressar motoramente. Então, no final, é um sintoma comum a várias doenças. Então, é por isso que eu não posso falar que a afasia é uma doença, e sim um sintoma. Doutor Vitor, agora eu passo para o senhor. Quais seriam as principais causas dessa condição da afasia? As causas mais comuns da afasia são principalmente o AVC, que é o derrame, né? Os tumores, o quadro traumático, trauma, né? Trauma crânioencefálico e também as doenças neurodegenerativas. Eu não sei, doutor Vitor, ainda para o senhor, se o senhor ou o doutor Renato está por dentro dessa situação do ator Bruce Willis, mas parece que ele não se enquadra em nenhum desses casos, em nenhuma dessas causas. Ele vem desenvolvendo paulatinamente esse sintoma por meio de algumas situações. Um de vocês dois está por dentro da situação dele para a gente comentar? Na verdade, o fato de não se ter um diagnóstico firmado não quer dizer que ele não se enquadre nessas situações. Como o Vitor bem falou, as doenças neurodegenerativas, elas têm bastante local e é bastante corrente o diagnóstico nas afasias. Então, não sabemos hoje uma doença que, porventura, no futuro, ela se manifeste. Às vezes, agora, a doença ela é tão branda ou ela tem tão poucos sintomas que eu não consigo fechar o diagnóstico de afasia no Bruce Willis por conta disso, tá? Mas as doenças neurodegenerativas são um fato bem importante ou, às vezes, até infecção. A infecção com encefalite, algumas vezes, elas podem causar afasias. Agora, doutor Renato, para o senhor também, a gente começou falando que a afasia são alterações na fala. De que forma se dão essas alterações e se existem tipos diferentes de afasia? O cérebro ele é compartimentalizado, então ele não faz tudo ao mesmo tempo. Cada área é especializada em alguma função, tá? Então, lá por 1815... foi-se estudado as áreas da fala. Então, Wernicke e Broca já estudavam desde aquela época que duas áreas bem distantes entre si faziam funções de fala diferentes. Wernicke é uma área mais posterior, é uma área do entendimento da fala, e é como eu entendo a palavra e consigo dar significado à palavra, como eu consigo me expressar. Já Broca é uma parte mais frontal, é mais anterior, e ela é uma área que faz com que minha boca se mexa e minha língua, de uma maneira adequada, forme os fonemas. Então, a linguagem é uma área bem ampla da fala, do cérebro. Como é uma área ampla, eu tenho várias síndromes que elas são caracterizadas por lesões em diferentes segmentos. Eu posso ter uma lesão especificamente na área do entendimento, eu posso ter uma lesão especificamente na área da confecção da palavra, ou eu posso ter uma lesão transicional entre uma área e outra. Então, basicamente, do lobo frontal ao lobo parietal, né, que é o giro supramarginal temporal alto,
do lobo frontal ao lobo parietal à esquerda, geralmente 95% das pessoas, eu tenho a área da fala. Então, por isso que o Vitor falou no começo dos derrames, dos tumores serem responsáveis pelas afasias, pela extensão e pela importância que ela tem na nossa vida, faz com que várias doenças tenham em comum a lesão em uma área ou outra, ou até mesclado entre uma área e outra. Agora, doutor Vitor, é uma condição que se manifesta diante dessas possíveis causas que o senhor trouxe para a gente em pacientes em idade mais avançada, após os 60 anos, que é o caso do Bruce Willis, que a gente trouxe aqui, ou pode se manifestar em qualquer idade? Depende, né? Os AVCs são mais frequentes em pacientes mais velhos, né? Acima de 50 anos, mas existem AVCs também, tanto o AVC isquêmico, aquele que entope a veia, entope a artéria, né, que vai irrigar o cérebro, assim como o AVC hemorrágico, que pode ser também por aneurisma ou muitas vezes, mais frequentemente, pela pressão muito aumentada. Isso aí, somente o aneurisma, pode afetar principalmente pacientes mais jovens, né? Então, o AVC pode pegar mais frequentemente pessoas mais velhas, mas mais jovens também. O trauma, talvez mais frequentemente pacientes mais jovens, né? As infecções podem pegar pacientes tanto mais velhos quanto um pouco mais jovens, mas essa doença neurodegenerativa, talvez, pelos poucos dados que a gente tem em relação ao caso do Bruce Willis, nos faz lembrar, talvez, um quadro mais crônico, mais arrastado, pelo que eu vi em algumas mídias, que alguns filmes assim, recentes já estavam com uma certa dificuldade em compreender o texto, em repetir o texto. Então, nos faz lembrar, nos faz pensar, talvez, em um quadro neurodegenerativo. E um quadro neurodegenerativo que afeta primordialmente a linguagem é o que a gente chama de afasia primária progressiva, né? É um tipo mais raro de demência, mais raro que o Alzheimer, mas ele é mais frequente em pacientes um pouco mais jovens, abaixo de 60 anos. Agora, doutor Vitor, para o senhor ainda, a respeito dessa situação do Bruce Willis, por exemplo, as informações às quais eu tive acesso, na mídia também, nos veículos de comunicação, principalmente estrangeiros, é que a primeira forma que ele teve de demonstrar que poderia estar com essa condição é que ele se perdia na hora de memorizar o texto, na hora da gravação ele também se perdia, às vezes falava coisas que não tinha nada a ver com o que ele deveria estar falando. Eu queria te perguntar se, em geral, o próprio paciente, não sei no caso dele, mas se, em geral, o paciente tem noção que ele está com essa dificuldade ou só as pessoas que estão ao redor conseguem perceber isso? Com muita frequência, esses pacientes com afasia primária progressiva, a gente até usa o APP, né, de uma forma mais abreviada, eles têm noção que eles estão perdendo a linguagem. Porque, diferentemente do Alzheimer, que afeta primariamente a memória, muitas vezes o paciente não tem tanta noção que ele vai perdendo aquela funcionalidade. O paciente com afasia primária, ele tem noção, né, porque a linguagem o primeiro sintoma que vai sendo alterado. Então, ele tem ainda um certo juízo crítico, ele tem a memória ainda preservada. Então, muitas vezes, esse paciente sofre mais, porque ele vai percebendo aquela deterioração cognitiva, aquela deterioração da linguagem. Doutor Vitor, vamos falar de tratamento, então. O que seria o tratamento para quem tem algumas das causas que levam a essa condição de afasia e o tratamento para a afasia em si? Se o paciente, em algum momento, vai conseguir restabelecer completamente sua fala? Então, depende muito da causa, né? Por exemplo, no caso do AVC, a gente tem que investigar o motivo do AVC para evitar que tenha outros eventos, né? Aquela lesão que causou a afasia, a gente não consegue tratá-la imediatamente. Claro, se for um AVC hiperagudo, a gente tem medicação, consegue dissolver aquele trombo, né? Mas no caso daquele AVC que já passou mais de algumas horas ou alguns dias, a gente não tem como tratar essa doença. Então, muitas vezes o próprio organismo, o próprio cérebro acaba tendo uma forma de compensação, se isso for possível. Então, o paciente pode melhorar ao longo dos dias.
Da mesma forma, paciente com tumor, por exemplo. Então, o tumor pode ser ressecado, você pode tirar o tumor, né? Claro que existe a possibilidade de deixar alguma sequela residual. No caso que a comunidade, talvez, de neurologistas acredita que seja o diagnóstico provável do Bruce Willis, que seria uma doença neurodegenerativa, aí, de fato, hoje, para esse tipo de demência, que seria a afasia primária progressiva, a gente ainda não tem um tratamento específico para ele, né? Então, o tratamento acaba sendo um tratamento de suporte, né? Principalmente com uma reabilitação com o fonoaudiólogo. Então, é possível para essas outras situações que o paciente consiga restabelecer 100% da fala? Isso pode acontecer? Sim, é possível. Até dependendo da idade do paciente, quanto mais jovem o paciente, maior plasticidade neuronal, maior capacidade desse cérebro, desse paciente, ter uma reserva e conseguir compensar aquele déficit. Mas qual que é o tratamento para essa condição em si? Ele é medicamentoso? Ele é apenas clínico? Não sei se, de repente, alguma especialidade diferente? Apenas reabilitação. Então, apenas reabilitação com o principal profissional ou fonoaudiólogo. Sim. Existe algum dado, doutor, da situação, né, do quadro de afasia aqui no Brasil e no mundo? Se é uma condição recorrente, se acontece com muita frequência? Porque a gente não ouve falar muito, né? Claro que o senhor, como especialista, ouve bastante, lida muito com pacientes com essa condição, mas qual é a realidade dessa condição da afasia no Brasil e no mundo? Existem dados para mensurar isso? Um aspecto interessante que vale a pena ressaltar é a diferenciação entre afasia, que é uma alteração da linguagem, né? Então, da nomeação, da repetição, da compreensão, né? Da disartria, que seria uma dificuldade da articulação da palavra, né? Então, isso aí são duas situações clínicas distintas. Muitas vezes a disartria pode ter uma causa neurológica também, mas a disartria é diferente da afasia. Não saberia dizer exatamente os dados de pacientes com afasia, mas na nossa prática clínica é bastante frequente observarmos a afasia em pacientes com AVC, com neoplasia, né, com tumores, e pacientes com demências de outras naturezas também, como Alzheimer, como inclusive até mesmo às vezes o Parkinson. Eu queria um pouquinho mais de informações. Só de ouvir o paciente, se ele não procurar, até então, se ele não tiver procurado ajuda médica, não dá para diferenciar essa questão, então, né? A afasia da disartria, pelo que eu entendi. A disartria seria uma dificuldade mais na articulação. O paciente consegue falar a palavra, muitas vezes, mas com muita dificuldade. Ele fala, às vezes, gaguejando, então sai meio enrolado, pode sair meio tipo um bêbado, né, falando, pode sair como se fosse uma pessoa alcoolizada falando. Então, essa seria a diferença da disartria. Ele pode ter também a afasia junto com a disartria. Isso também é comum em paciente com AVC, em paciente com tumor, né? A diferença da disartria é que muitas vezes tem outras causas que não também neurológicas. Pode ser alterações da laringe, alterações da boca, tumores do trato respiratório alto, da boca, da língua, do palato. Isso também pode causar um quadro de disartria. Então, nem sempre a disartria será de uma causa neurológica. A afasia sempre será de uma causa neurológica. Sim, uma coisa que o senhor falou um pouquinho mais cedo que chamou muito a minha atenção é que geralmente o paciente tem plena condição de saber o que está acontecendo. Ele está consciente de que ele está com essa dificuldade. Eu não sei se mentalmente ele consegue formar claramente as frases, as palavras, e o problema está na hora de pronunciá-las. É bom que o senhor explique isso para a gente também. Mas a pergunta é, além dessa que eu já fiz, o paciente que está nessa condição, que está consciente dessa dificuldade, ele realmente, como o senhor disse, deve ficar bastante angustiado, muito irritado. Então, nesses casos, doutor, é importante que haja um acompanhamento psicológico também, fazendo parte desse tratamento? A neuroanatomia da linguagem, hoje, ela é bem conhecida. Então, a gente sabe exatamente dizer... Não exatamente, mas a gente consegue estimar onde está a lesão apenas pelo tipo de afasia. Então, o paciente pode ter uma afasia que a gente chama de afasia de expressão, ou seja, o paciente entende tudo, ele consegue compreender. Se a gente falar, fecha os olhos, ele consegue fechar, levanta a mão direita. Só que na hora de se expressar, de falar,
não vai, ele não consegue sair, né? Na verdade, ele não consegue isso mentalmente, ele não consegue elaborar essa forma de se expressar. E não é só a expressão oral, ele não consegue escrever também, por exemplo, né? Ele não consegue fazer gestos muitas vezes. Né? Existe outro tipo um pouco mais raro, que seria a afasia de compreensão, onde o paciente não consegue compreender nada que se fala para ele, mas ele consegue produzir um certo discurso. Muitas vezes que não tem muito sentido, mas ele consegue falar, né? Mas ele também não consegue ler. E, mais frequentemente, existe uma mistura dessas duas, né? Tanto da expressão quanto da compreensão. Então, ele pode compreender algumas coisas, ele pode expressar algumas coisas, mas tem uma dificuldade de nomear, uma dificuldade de repetir, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, esses pacientes necessitam de um suporte psicológico, né? Seja a doença mais aguda, seja a doença um pouco mais crônica, é uma dificuldade muito grande de comunicar. Esse problema na comunicação ele é crítico, né, para a funcionalidade de qualquer paciente. Então, é essencial que esse paciente tenha um acompanhamento, não só, como eu falei há pouco, da equipe da fonoaudiologia, mas também da psicoterapia, da psicologia, para poder reinserir esse paciente no mundo já com essa dificuldade na comunicação. Como se trata de uma condição que atrapalha a comunicação me envolve normalmente mais de uma pessoa, né? Então, a gente está falando de uma dificuldade de interagir com o mundo, de uma dificuldade de interagir com a família, principalmente, com os amigos. Então, é um tratamento multidisciplinar, talvez, não sei se a gente pode usar essa palavra, já que envolve essa questão também psicológica, doutor. É importante, principalmente aquelas pessoas que convivem mais próximas desse paciente, que essas pessoas também se preparam para esse acolhimento, para ajudar na percepção do problema, para ajudar na compreensão desse paciente de forma que ele fique um pouco menos irritadiço, menos angustiado. Esse tratamento precisa, resumindo, envolver quem está ao redor desse paciente também? Sem dúvida. Esse acolhimento social da família, familiar, ele é imprescindível na reabilitação desse paciente. Imagina que o paciente tem uma certa afasia, tem uma dificuldade de se expressar e tem alguém ali tentando fazer alguma coisa que ele não entende, ele não consegue dizer o que ele quer. Então, esse tratamento deve incluir, com certeza, todos os familiares mais próximos. Muitas vezes a gente usa algumas tabelas de facilitação de comunicação. Às vezes esses pacientes conseguem se comunicar através de símbolos mais simples, digamos assim. Mas essa abordagem onde vai ser feita familiar, digamos assim, na verdade, quando o paciente com afasia fica doente, a família toda fica doente. Então, é essencial que todo mundo seja tratado e compreenda a gravidade da doença. E como a gente está falando desde o início, né, doutor Vitor, é uma condição que pode ter várias causas, né? O senhor citou as principais causas para a gente. Baseado nisso, eu sei que não vai ter uma duração pré-fixada desse tratamento, mas dá para o senhor trazer um panorama, de acordo com essas causas, quanto tempo duraria, em média, esse tratamento? Isso depende muito do tipo de doença e também, muitas vezes, da idade e da reserva cerebral desse paciente. Então, com frequência, a gente se surpreende com a reabilitação, com a recuperação desse paciente. Então, é muito difícil a gente chegar para o paciente que teve um AVC que pegou a área da fala, a área da linguagem, o paciente está com afasia, e falar que pela localização, pelo AVC, ele não vai voltar a falar ou vai voltar a falar de uma forma ou de outra. Né? Então, muitas vezes a gente se depara com uma recuperação muito impressionante nos primeiros dias desse paciente e às vezes não. Então, sempre quando eu tenho paciente, eu falo que ele pode melhorar 10%, como pode melhorar 90%. Isso falando do AVC, né? No caso do tumor, aí depende muito se o tumor, por exemplo, vai ter uma recidiva ou não. Então, a partir do momento que eu resseco o tumor, essa sequela vai ficar mais ou menos estável, mas tende também a ter uma certa recuperação, a depender se pode ter algum tipo de recidiva ou um outro tipo de tratamento. No caso da possível doença do Bruce Willis, que é uma doença neurodegenerativa, a tendência é que a afasia piore progressivamente. Até que o paciente não consiga mais se comunicar de forma nenhuma? Sim, sim.
Sim, e não só a fala, como a gente considera a afasia primária progressiva um tipo de demência, ela primariamente pega a linguagem, mas com a progressão, com a evolução da doença, ele vai acometendo também outras funções cognitivas, né? Então vai pegando a memória, vai pegando muitas vezes alterações de comportamento, habilidades visuais. Então a doença tende a progredir inexoravelmente. Agora, doutor, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de prevenção. Como prevenir, né? E a gente tem que falar a nível dessas causas, né? Já que a afasia é um sintoma, é uma condição de tantas causas, mas de uma maneira geral, como prevenir esses problemas? Então, a prevenção em relação aos pacientes com AVC é um estilo de vida saudável. Então, evitar o tabagismo, controle de fatores de risco como pressão alta, diabetes, obesidade, né? A depender do histórico familiar, também fazer algum tipo de screening, né? Em relação a tumores, hoje a gente tem poucos dados, mas também um estilo de vida saudável acaba reduzindo as chances de alguns tipos de tumores. Infelizmente, a doença neurodegenerativa, a gente não tem hoje digamos assim, como prevenir aquilo ali, né? Muitas vezes são doenças genéticas que têm um componente genético muito significativo e, mais uma vez, um estilo de vida saudável muitas vezes reduz a atividade física regular, pode reduzir o gatilho para aquela doença se desenvolver. Mas hoje uma coisa mais específica a gente não tem, né? E a gente sempre bate nessa tecla do estilo de vida, né? Mudança do estilo de vida, atividade física regular, evitar o cigarro, controles de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, que isso aí por si só tende a ter um benefício e um impacto em praticamente todos os tipos de doença. É isso que eu ia falar com o senhor justamente, né? Quando a gente pergunta para qualquer especialista uma prevenção para qualquer tipo de problema, ou pelo menos para grande parte, essa é sempre a resposta, né, doutor? Alimentação saudável, um estilo de vida saudável. E outra coisa que muitos falam também, eu acho que nesse caso também se aplica a esse assunto que a gente está tratando, é um ambiente saudável também. Relacionamentos saudáveis também ajudam bastante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então hoje, até falando um pouco de demências de forma geral, a gente sabe que a rede social, não de rede social de Facebook, Twitter, Instagram, mas a rede social de familiares e amigos é um dos fatores que podem proteger aquele paciente a desenvolver qualquer tipo de demência. Bom, e a gente encerra aqui o programa de hoje. Agradeço ao doutor Renato, que esteve conosco mais cedo. Doutor Vitor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e até a próxima. Muito obrigado, Lívia, e a toda a equipe da Jovem Pan. O Jovem Pan Saúde fica por aqui e, como sempre, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas para a gente tratar aqui, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.